E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e hoje a gente vai continuar a falar sobre óxidos. Nas aulas anteriores eu falei para vocês sobre o conceito de óxido, de peróxido, de superóxido, as suas nomenclaturas, e hoje a gente vai entrar nas reações inorgânicas que os óxidos podem participar. Isso mesmo, os óxidos participam de reações, principalmente porque alguns óxidos apresentam caráter ácido e caráter básico. Como assim? Como assim um óxido pode ter caráter ácido e caráter básico? Quando você está fazendo uma reação química e você precisa utilizar um ácido naquele momento, mas naquele momento você não tem um ácido para usar, você pode lançar mão de um óxido de caráter ácido. Ele pode substituir um ácido numa reação. O mesmo acontece com os óxidos básicos. Existem alguns óxidos que se comportam como se fossem bases numa transformação. Portanto, nessa aula, o nosso assunto é estudar o caráter ácido-base dos óxidos. Vocês estão preparados? Então antes, roda a vinheta! Para a gente começar então a falar sobre a classificação dos óxidos e o seu caráter ácido e o seu caráter básico, primeiro eu preciso mostrar para vocês como que vocês identificam esse caráter. Então vamos começar falando um pouquinho sobre os óxidos que têm caráter ácido, que a gente dá o nome de óxidos ácidos. Não confundam com o termo oxiácidos, não tem nada a ver. Oxiácido é um ácido composto por oxigênio. Óxido ácido é um óxido, mas ele atua como ácido nas reações. Como que eu consigo identificar a presença de um óxido ácido? O óxido ácido são aqueles óxidos formados por não metais. Óxidos ácidos são formados por não metais. Portanto, se são formados por não metais, são os óxidos moleculares, que a gente estudou nas aulas anteriores, estão lembrados? Então, os óxidos ácidos são os óxidos moleculares, aqueles formados por ligação covalente. Você fala para mim, professor, não tem nenhum óxido iônico que seja ácido? Até tem. Existem alguns óxidos iônicos que são ácidos, mas é raro aparecer em algum exercício óxidos ácidos iônicos. Normalmente aparecem os óxidos moleculares. Mas eu vou citar aqui para vocês alguns só para que vocês saibam que existe, tá? Então os óxidos moleculares são ácidos e alguns óxidos iônicos e aqueles óxidos iônicos que apresentam metais com NOx elevado. Então, óxidos iônicos formados por metais com NOx elevado. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos agora, beleza? Então, bora lá. Se eu penso no CO2, famoso CO2, o CO2 é um óxido molecular, porque é formado só por ligação covalente. Portanto, o CO2 é considerado um óxido ácido. Um outro exemplo de óxido ácido muito importante, o SO3. O SO3 é formado por ametais, enxofre e oxigênio. Portanto, ligação covalente, ele é um óxido molecular, ele é considerado um óxido ácido. Se eu pego, por exemplo, o Cl2O7 também é um composto molecular formado por ligação covalente. O Cl2O7 também é um óxido ácido. Se eu pego o NO2, também é um óxido ácido porque é formado por ligação covalente, formado apenas por ametais. Então vejam bem, esses 4 primeiros exemplos que eu dei para vocês são óxidos moleculares. Portanto, são óxidos ácidos. Vou dar um exemplo aqui de um óxido iônico, que seria um óxido ácido. Por exemplo, Mn2O7. Vejam bem, o manganês é um metal, o oxigênio é um metal. Portanto, aqui a gente tem um exemplo de um óxido iônico. Porque nesse caso, esse óxido iônico ele é ácido? Porque o NOx do manganês é um NOx elevado. É difícil a gente ver NOx mais 7, não é? Vejam bem, esse 7zinho está aqui embaixo.
porque ele desceu do manganês. O NOx do manganês aqui é mais 7, isso representa um NOx elevado. Então aqui a gente tem um exemplo de um óxido iônico, que é um óxido ácido também. Embora, como eu disse para vocês no começo, é muito mais frequente aparecerem exercícios de óxidos ácidos de ligação covalente do que ligação iônica. Bom, sabendo que aqui a gente tem alguns exemplos de óxidos que são ácidos, o que seria então um óxido ácido? Óxido ácido nada mais é do que uma substância que se comporta como se fosse um ácido nas reações. Gente, ele não é um ácido, mas ele se comporta como se fosse. E então ele sofre algumas reações que ácidos sofreriam, como por exemplo a neutralização, que a gente já estudou. Então eu vou mostrar para vocês algumas reações importantes que os óxidos ácidos apresentam. Bora lá! O óxido ácido, uma primeira reação que a gente tem é a reação do óxido ácido com a água. Vejam bem. Às vezes quando a gente joga uma base na água, ela só dissocia, não é? Quando eu jogo um ácido na água, ele ioniza, gera íons. Quando eu jogo um óxido ácido na água, acontece uma reação química e nessa reação química vocês vão ver o que vai formar aqui. Então, por exemplo, se eu tiver o CO2, a gente já falou que o CO2 é um óxido ácido porque é um óxido molecular. Se o óxido CO2 ele entra em contato com a água, ele se transforma no quê? Basta você juntar tudo. Junta H2O com CO2. Vira o quê? H2CO3. Concordam? O que é o H2CO3? É um ácido. Vejam, quando vocês querem produzir um ácido, basta pegar um óxido ácido e colocar em contato com a água. No caso do CO2, basta borbulhar o CO2 na água que ele vira um ácido. No caso, ele vira o ácido carbônico. Então o que a gente diz é que o CO2 ele se comporta como se fosse o ácido carbônico nas reações, mesmo não sendo um ácido carbônico. Quando eu pego, por exemplo, o SO2, vejam bem, também é um óxido ácido. Se eu colocar esse óxido em contato com a água, o que vai acontecer? Ele vai gerar um ácido. Que ácido? Vamos juntar tudo e ver se forma um ácido que existe? H2SO3. Vocês lembram do H2SO3? É o ácido sulfuroso. Então existe o ácido sulfuroso, portanto essa reação se processa. O SO2 é um óxido, se comporta como se fosse o ácido sulfuroso nas reações. E o SO3? Se eu pego o SO3, que também é um óxido, e coloco em contato com a água, como ele é um óxido ácido, porque é um óxido molecular, eu junto tudo, viro H2SO4. Olha que interessante, é o ácido sulfúrico. Olha uma forma de produzir ácido sulfúrico. Borbulhar SO3 na água. O SO3 é um óxido que ele se comporta como se fosse o ácido sulfúrico nas reações químicas. Tranquilo? Às vezes acontece de você ter um óxido ácido, por exemplo, o NO2. Quando você coloca o NO2 em contato com a água, o que viraria aqui? Viraria H2, vou colocar aqui no cantinho, NO3. Dá uma olhada nesse ácido. Existe esse ácido? Se vocês forem procurar lá na tabela padrão, a gente já estudou ácidos anteriormente, não existe H2NO3, existe HNO3. Não tem como formar o tal do H2NO3. Quando isso acontecer, então é porque provavelmente eu vou precisar de 2 mols do NO2 para formar alguma coisa. Então vamos ver agora o que formaria. Se eu juntar 2 Na2 com água, eu vou ter 2 hidrogênios no final. Eu vou ter 2 hidrogênios. Eu vou ter 2 nitrogênios, concordam? E vou ter no total 5 oxigênios. Também não existe esse ácido, mas ele se divide em 2. Então ele se forma aqui o H, um H para um lado, um H para o outro. Um nitrogênio para um lado, um nitrogênio para o outro. Como tem 5 oxigênios, eu vou colocar 3 para um lado e 2 para o outro. Se fosse um número par, separaria igualmente, mas não é. Então nesse caso aqui eu vou formar ácido, mas eu vou formar 2 ácidos diferentes, que é o HNO3 e o HNO2. Beleza? Então aqui eu tenho algumas reações que acontecem quando eu coloco um óxido ácido em contato com a água.
Sempre que eu coloco um óxido ácido em contato com a água, a tendência é gerar ácido. Pode ser um ácido, podem ser dois ácidos, como a gente viu no caso do NO2, mas lembre que sempre acidifica o meio quando você pega um óxido ácido e coloca em contato com a água. Só que a gente tem também os óxidos básicos. Então vamos analisar aqui agora os óxidos que são básicos. Lembrando que os óxidos ácidos eram os óxidos moleculares, formados por ligação covalente, e alguns óxidos iônicos que tinham metais com NOx elevado. Os óxidos básicos são normalmente os óxidos iônicos, principalmente aqueles que são formados por metais alcalinos alcalino-terrosos. Então, óxidos iônicos de metais alcalino-terrosos ou alcalinos, ou seja, metais das famílias 1A e 2A, beleza? Ou ainda, deixa eu arrumar aqui, 1A ou 2A, ou ainda óxidos iônicos de outros metais, tá certo? Só que esses outros metais não podem ter NOx elevado, porque se tiverem NOx elevado, serão considerados óxidos ácidos, como a gente viu anteriormente. Então, óxidos iônicos de metais com NOx baixo. Vamos ver alguns exemplos? Então, exemplos de óxidos considerados óxidos básicos. Eu tenho K2O. Por que o K2O é um óxido básico? Porque é um óxido iônico e o potássio está localizado na família 1A. Então, eu tenho um óxido básico. Se eu pego, por exemplo, o óxido de lítio, Li2O, também o lítio está localizado na família 1A, portanto, é um óxido de um metal alcalino. Quando eu pego, por exemplo, BaO, óxido de bário, o bário está na família 2A, portanto eu também tenho um óxido básico. Quando eu pego o óxido de cálcio, CaO, também o cálcio está na família 2A, portanto também é um óxido básico. Vamos pegar agora um óxido de um elemento que não está na família 1A ou 2A, por exemplo, o CuO. Vejam, é um óxido iônico, porque o cobre é um metal. E nesse caso, o cobre está com NOx mais 2, porque como o oxigênio é menos 2, cancelou as cargas, não é? Mais 2 é um NOx baixo. Então a gente tem um exemplo de um óxido básico. Um outro exemplo de um óxido básico de um metal que não é da família 1A ou da família 2A. Por exemplo, o óxido de prata, Ag2O. Vejam, é um óxido, o oxigênio tem NOx menos 2, olha o 2zinho que desceu para cá. Portanto, a prata é mais 1, porque foi o 1zinho que desceu para cá, certo? Vejam, NOx baixo na prata. Lógico, né, gente? A prata tem carga fixa. A prata sempre é mais 1, não tinha como ser diferente. É um NOx baixo. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de óxidos que são básicos. Pessoal, se óxidos ácidos reagem com água, óxidos básicos também reagem com água. Então, vou mostrar para vocês aqui agora a reação dos óxidos básicos com a água. Vamos ver? Óxidos básicos agora, não mais ácidos, como a gente tinha visto anteriormente. Óxidos básicos com a água. Pessoal, quando a gente colocou em contato um óxido ácido com a água, o que aconteceu mesmo? Gerou um ácido. E se eu colocar um óxido básico, então? Se eu coloco um óxido básico em contato com a água, só pode gerar base. E realmente é o que forma. Vamos ver alguns exemplos? Imagina que a gente tem a seguinte situação. Eu pego aqui o K2O. K2O é o óxido de potássio, portanto é um óxido considerado básico da família 1A. Se eu coloco o K2O em contato com a água, o que acontece? Se ele é um óxido básico, ele vai gerar uma base. Mas que base ele vai gerar? A base de potássio. Qual é a fórmula da base de potássio? Vocês estão lembrados? O potássio está na família 1A, portanto a carga dele é mais 1, e o OH é sempre menos 1. Portanto, vira KOH. Só não está balanceada essa reação, concorda? Se eu coloco um 2 aqui na frente, aí ela fica balanceada. Então aqui eu tenho um exemplo de óxido considerado um óxido básico.
Vamos ver um outro exemplo de óxido básico? Imagina que eu pegue agora o CaO. Quem é o CaO? É o óxido de cálcio. O cálcio está na família 2A. Vamos colocar em contato com a água. Ao colocar o CaO em contato com a água, o que acontece? Forma uma base. Que base? Agora a base de cálcio. Lembra que o cálcio na família 2A. Quando juntar com o OH-, o 2 do cálcio vai escorregar para o OH e vai formar o CaOH2. É uma base também. A diferença é que quando o óxido é da família 1A, eu formo 2 mols de base. E quando o óxido é da família 2A, eu formo apenas 1 mol de base na hora que eu faço o balanceamento. Mas de qualquer forma eu formo base. Então, pessoal, o que eu estou mostrando aqui para vocês é que os óxidos eles podem ter caráter ácido e básico, ou seja, eles podem reagir com a água formando ácidos e bases ou substituir ácidos e bases correspondentes a eles nas transformações químicas. Tá bem? Só que não são só reações com água que os óxidos sofrem. Os óxidos também podem participar de reações de neutralização. Afinal, se a neutralização é uma reação entre ácido e base, e os óxidos podem se passar por ácidos e bases dependendo da situação, eles também podem sofrer reação de neutralização. Então o que eu vou mostrar para vocês agora é como que a gente monta a reação de neutralização com óxidos no meio e não apenas com ácidos e bases, como a gente já viu nas aulas de sais. Tá bom? Então vamos voltar aí para a tela. Então vamos falar um pouquinho sobre a neutralização. Deixa eu arrumar aqui. Neutralização, que é uma reação ácido-base, não é? Mas agora vamos colocar óxidos no meio da reação. Neutralização com óxidos é o que a gente vai falar agora. Imagina a seguinte situação. Imagina que vocês tenham uma base como, por exemplo, o hidróxido de sódio, o NaOH. Beleza? Então aqui a gente tem a base NaOH, deixa eu descer um pouquinho aqui para ficar melhor para a gente representar. E eu quero neutralizar essa base. A gente já sabe que para a gente neutralizar uma base, o ideal é usar o quê? Um ácido. Mas vamos supor que nesse momento eu não tenho à disposição um ácido para reagir. Eu tenho somente um óxido ácido. Então vai dar certo essa reação? Claro que vai. Base reage com óxido ácido também. Afinal, o óxido ácido ele tem caráter de ácido. Então eu vou pegar aqui um óxido que seja considerado ácido. Pode ser qualquer óxido ácido. Vamos supor que nessa situação eu pegue o dióxido de carbono. Estão lembrados que o CO2 é um óxido ácido? Por que o CO2 é um óxido ácido? Porque ele é molecular, formado por ligação covalente. Então vamos lá. Se na neutralização eu normalmente formo sal e água, será que nesse caso eu vou formar sal e água? Vou. Com certeza vou formar sal e água. Então como que eu represento essa reação? Quando é um óxido ácido, eu acho mais fácil vocês transformarem esse óxido ácido no ácido que ele corresponde. Afinal, se ele é um óxido ácido, lembra que ele se comporta como se fosse um determinado ácido? Qual ácido que o CO2 se comporta como? Por exemplo, se eu quero descobrir qual é o ácido correspondente ao CO2, lembra que eu tenho que colocar água? Adiciona água no CO2. Ao adicionar água no CO2, não vira o H2CO3? A gente viu isso anteriormente. Então vejam bem, se você vai fazer a reação do NaOH com CO2, é a mesma coisa que você fazer a reação do NaOH com H2CO3, porque ele é correspondente ao CO2. E fazer a reação entre o ácido e a base a gente já aprendeu. Então pelo menos a gente mantém o que a gente já aprendeu. Tá bem? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho o NaOH. Vamos dissociar o NaOH? O NaOH é uma base, então ele vai liberar o seu OH-. Quem vai sobrar? O Na+. Então dissociei a base. Vamos ionizar o ácido? Como que eu ionizo o ácido carbônico? Não vamos mexer com CO2 por enquanto. Eu libero os seus 2H+. Quem que sobra? O CO3, 2-. Beleza? É importante que se vocês não assistiram reações de neutralização, que retomem esse assunto. Aí eu faço a troca dos íons, estão lembrados? O íon OH- ele vai juntar com o íon H+. Não tem problema que tem 2, depois a gente balanceia isso no final. Quando eu junto o H+ com o OH-, vira o quê? H2O. A gente está cansado de saber que forma água, não é? Quando eu junto o H+ com o OH-. E forma um sal. E o sal vai ser a junção do Na+, que sobrou lá do NaOH,
com o CO3 2- que veio da onde? Do ácido carbônico. Então, nesse caso aqui, eu vou escorregar o 2 do carbonato para o Na, e aí eu formo o Na2. Opa, vamos arrumar aqui. Eu formo o Na2 CO3, que é um sal. Essa reação só não está balanceada. Se eu quiser balancear ela, eu venho e coloco um 2 na frente do NaOH, que eu já resolvo esse problema. Está a reação balanceada agora. Vejam, eu usei um óxido ácido para reagir com uma base e gerou o quê? Água e sal, afinal tem que formar água e sal. É uma neutralização de uma base com ácido, não é mesmo? Então olha aí, se você tiver um óxido ácido para reagir, não tem problema, reage ele com uma base. Só que eu aconselho que vocês transformem o óxido ácido no ácido correspondente, colocando água, e faça a reação assim, para que você faça mais facilmente como você já aprendeu na neutralização normal. Vamos ver um outro exemplo agora? Então vamos supor que a gente tenha a seguinte situação. Vamos supor que agora a gente tenha um ácido HNO3. E a gente vai colocar para reagir numa reação de neutralização. Eu sei que para reagir com ácido eu tenho que colocar uma base, mas vamos supor que novamente eu não tenha uma base e eu vou lançar mão de um óxido básico. O que é um óxido básico? É um óxido que se comporta como se fosse uma base, então ele também serve para fazer neutralização. Vamos pegar um óxido básico qualquer, vamos pegar, por exemplo, o Na2O. O Na2O é um óxido básico porque é um óxido de um metal alcalino da família 1A. Então, nesse caso aqui, como a gente monta a reação? Vamos ionizar o ácido? Todo ácido, quando ioniza, libera H+, e sobra o NO3-. Vamos dissociar a base, afinal é um composto iônico, é fácil dissociar, não é? O Na tem carga +1, que está na família 1A, e o óxido é -2. Olha o 2 do Na que sobe de volta para o oxigênio. E aí eu faço a troca. Eu vou juntar o H+ com O2-. Ao juntar o H+ com O2-, vai virar o quê? H2O. Olha o 2 que desce. E eu formo aqui, então, como produto dessa reação, a água. Não tem que formar água, é uma neutralização. E eu vou juntar também o que sobrou, que é o NO3 com Na. Quando eu junto os dois, como eles têm cargas iguais, eu cancelo. Lembrando que sempre o positivo vem primeiro. Então eu coloco Na, NO3. Vejam, eu tive então uma reação de formação de água e um sal. Também é uma reação de neutralização. A reação só não está balanceada. Se precisar balancear, se for um caso que é necessário, balanceia. Coloca um 2 aqui, tá certo? E coloca um 2 aqui, a reação está balanceada. Beleza? Então, novamente, uma reação de neutralização envolvendo óxido básico agora com ácido. Aí você me pergunta, e dá para fazer óxido ácido com óxido básico? Dá, só tem uma diferençazinha que é importante. Vamos ver qual é? E se eu pego um óxido ácido e coloco em contato com um óxido básico? Aí você fala para mim, ué, professor, é como se você estivesse pegando um ácido e uma base. Eu falo, realmente, é como se eu estivesse pegando um ácido e uma base, é uma neutralização. Só que nesse caso tem uma diferença sutil que é muito importante. Imagina que o óxido ácido é o CO2, tudo bem? E imagina que o óxido básico é o óxido de cálcio, CaO. Gente, é possível formar água nessa neutralização? Impossível, nem tem hidrogênio, concordam? Não tem hidrogênio nos óxidos para formar água. Então a única diferença da neutralização quando é entre óxido ácido e óxido básico é que eu formo apenas o sal, eu não formo água. Então nesse caso aqui formaria o CaCO3, junta tudo para você ver, olha lá, que é o carbonato de cálcio. Mas vejam bem, eu não tive a formação de água, porque quando eu junto óxido ácido com óxido básico, não tem os átomos de hidrogênio para formar a molécula de água. Pessoal, são muitas reações que os óxidos sofrem, não é mesmo? A gente já viu então que óxidos ácidos e óxidos básicos eles podem reagir com a água e também agora em reações de neutralização, tá bem? O que eu quero mostrar para vocês agora é que existem alguns óxidos que são neutros. Eles não atuam nem como ácido, nem como base nas transformações.
E alguns outros óxidos mais raros ainda, mas que podem aparecer, que são os óxidos anfóteros, que em determinadas situações eles agem como ácidos e em determinadas situações agem como bases. Então eles têm os dois caráteres associados numa mesma substância. Vamos terminar então aí? Então vejam bem, a gente ainda tem a possibilidade de encontrar óxidos neutros, que são óxidos que não atuam nem como ácido e nem como base. Então vamos anotar aqui. Óxidos neutros são aqueles que não atuam como ácidos e bases. A gente já viu os óxidos que têm caráter ácido, os óxidos que têm caráter básico e agora os óxidos neutros que não têm nem caráter ácido e nem caráter básico. Nessa situação, só existem 3 óxidos que são assim, e a gente acaba tendo que memorizar, infelizmente. Então, os óxidos que são neutros, que vocês não podem esquecer, é o monóxido de carbono. Olha o CO, muito cuidado, porque o CO2, que é o dióxido de carbono, a gente já viu que é um óxido ácido. Agora, o monóxido de carbono, ele é neutro, mesmo sendo molecular. O NO, que é o monóxido de nitrogênio, também é um óxido neutro. E o N2O, que é o monóxido de dinitrogênio, também é neutro. Então, muito cuidado com esses 3 óxidos, porque eles são moleculares. E se você esquecer, corre um risco muito grande de você classificar esses óxidos como sendo ácidos. Porque a gente tinha visto no comecinho da aula que os óxidos moleculares são ácidos, mas agora eu mostro para vocês 3 exceções a essa regra, que são, então, o monóxido de carbono, que é neutro, o monóxido de nitrogênio, que também é neutro, e o monóxido de dinitrogênio. Cuidado também com esses óxidos de nitrogênio, porque o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, é ácido. Aliás, é um bem importante que aparece muito nos exercícios. Então, muita atenção com esses aí também. E agora eu vou mostrar para vocês, para a gente finalizar a nossa aula, os óxidos que são considerados anfóteros. Óxido anfótero é um óxido que na presença de base forte ele vai agir como se fosse um ácido, mas na presença de ácido forte ele vai agir como se fosse uma base. Então, em determinada situação ele age como ácido, em determinada situação ele age como uma base. Então, vamos trocar aqui. Então, óxidos que são anfóteros. É muito raro aparecer exercício de óxido anfótero. Quando aparece é óxido ácido e básico, mas estou aqui para mostrar tudo para vocês sobre óxidos, beleza? Então não esqueçam que óxido anfótero, o que é mesmo? Se comporta como ácido, na presença de bases fortes. Então, se aparece uma base forte e você coloca esse óxido em contato, ele vai agir como se fosse um ácido. Agora, se você coloca ele em contato com um ácido forte, ele se comporta como se fosse uma base. Então, se comporta como base na presença de ácidos fortes. Tranquilo? Então, alguns exemplos de óxidos anfóteros que a gente tem, eu vou colocar alguns exemplos só para que você conheça. Como eu disse, é muito raro aparecer. E quando aparece, ou aparece o óxido de zinco ou o óxido de alumínio, que é o Al2O3. Tudo bem? Esses são os mais relevantes, os que mais aparecem. Tranquilo? Agora, tem outros óxidos que são anfóteros, tem o PbO, por exemplo, tem o dióxido de estanho, o SNO2, que é o óxido de estanho 4, e existem outros exemplos, tá? Eu quero mostrar só aqui para vocês que existem. Então, se existem óxidos que são anfóteros, eles podem se comportar das duas formas, ou como ácido ou como base, dependendo da situação. Eu aconselho que você se preocupe tanto com os óxidos anfóteros, estou aqui mais para cargo de vocês conhecerem a existência também desses óxidos. Então, pessoal, aqui a gente vai encerrando a nossa aula sobre caráter ácido-base dos óxidos. É fundamental que vocês saibam equacionar as reações que eu mostrei nessa aula. Tanto as reações dos óxidos com a água, quanto as reações de neutralização que esses óxidos aparecem. Beleza?
Principalmente porque algumas dessas reações vão aparecer na nossa próxima aula. A nossa próxima aula é para falar de alguns problemas ambientais que envolvem os óxidos. Eu espero você lá! Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, dá um like aí pra mim, se inscreva aqui no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!